Graças e paz, povo de Deus. Gostaria de convidar você a ficar de pé nessa noite. Meu Deus, que unção gostosa. Aleluias. Amados, chegamos a mais um culto de celebração. Eu não sei como é que está a expectativa no seu coração, mas há algo delicioso da parte de Deus nessa noite. Deixa eu dizer algo para você. O Senhor tem preparado um banquete para os seus filhos. Assim como Ele preparou um jardim para ter comunhão com Adão, Ele preparou hoje à noite um jardim para ter comunhão comigo e com você. Amém? Você já está aqui neste lugar? Não sei como é que está a expectativa no seu coração. Não sei o que é que você veio buscar aqui nessa noite, mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. O Senhor quer te encontrar. Assim como todo dia Ele descia para encontrar com Adão e ter comunhão com Ele. Hoje Ele tem preparado uma mesa, hoje Ele tem preparado um jardim para ter comunhão comigo e com você. Amém? Você está aqui? Então eu queria convidar você a fechar seus olhos e começar a render graças a Deus. Amém? Já já nós vamos começar a ministrar a adoração por meio dos louvores. Mas antes disso, vamos orar um pouco, vamos aquecer as turbinas. Então comece a orar nessa noite. Comece a render graças a Deus. Comece a dizer: Pai, como Tu és maravilhoso, como Tu és amável, seja bendito. Comece a declarar a santidade de Deus nesse lugar. Oh, grande és Tu, Pai. Santo, 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 Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua majestade dura para sempre. Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, Tu és digno de adoração. Paizinho, nós nos rendemos nessa noite, Pai. Nós nos entregamos. Nós queremos ser conduzidos por Ti ao jardim de adoração, ao jardim da adoração. Xaramacanderere. Oh! 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 Te bendizemos, Pai. Te adoramos. Te bendizemos, Pai. Exaltado, exaltado, ei, exaltado, 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 exaltado. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos. Reconhecemos a beleza da Sua santidade.
exaltamos. Ei, amado, abra a sua boca. Ei, te exaltamos, Pai. Cheira, mamamacandei. Oh! 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 Cheira, mamamacandei. Te exaltamos. Te exaltamos. Exaltado. Exaltado. Engrandecido. Exaltado. Comece a orar em outras línguas, meu amado. Você que ora em outras línguas, comece a aquecer. Isso, comece a orar em outras línguas nesse lugar. Aí você vai dizer: ah, não estou sentindo vontade. Ei, amados, ore. Comece a orar. Vamos encher esse lugar com a nossa adoração. Isso, comece a orar. Comece a mover as águas. Comece a orar, amados. Oh, xaramamamacandere. Comece a declarar segredos eternos nesse lugar. Oh, ramamaxerere. Ei, amados. Ei, você pode mais. Você pode ir mais profundo. Tem mais. É, amados, tem mais. É, deixe fluir a adoração que existe dentro de você. E o
meu amado, e eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eis-me aqui, Senhor, pra render tudo que sou a ti. Tu
bendizemos, Jesus. Te bendizemos, Jesus. Aleluia. Te bendizemos, Jesus. 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 Tu nos destes útero. Tu nos deste útero. Tu nos destes útero. Faze-os fecundos. Tu nos destes útero, Jesus. Faze-os fecundos. Tu nos destes útero, Jesus. Faze-os fecundos. Diga comigo: a Ti, Senhor, seja a honra, seja o louvor, seja a adoração, nesta geração e nas vindouras, para todos sempre, e sempre, e sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos comigo? Não seja uma pessoa de pouca. Amém. Jesus repreendeu seus discípulos acerca da falta de fé que eles tinham. Jesus repreendeu. Já posso começar? Diga, pode, pastor? Está na gravação, hein? Está na gravação, Deus está vendo. Então Jesus reclamou acerca da falta de fé dos seus discípulos. Mas antes de nós chegarmos nessa parte da fé, eu queria ver com vocês sobre o que não é fé. Estamos juntos? Posso contar? Olha para mim, olha para o meu nariz, não dispersa. A ordem de Jesus é: não seja um homem, uma pessoa de pouca fé. Seja uma pessoa de fé. Não é isso? Mas antes da gente entrar na fé propriamente dito, eu quero falar com vocês sobre o que não é fé. Primeira coisa que a gente pode dizer que não é fé: pensamento positivo não é fé. A fé, ela é positiva. A fé pensa positiva, mas o pensamento positivo não é fé. Então, assim, se você cruzar os dedos e começar a dizer: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, isso não é fé, é desespero. Amém? Desespero. Eu era adolescente, estava querendo começar a minha história, minha vida, né? E quando a gente é adolescente, tudo que a gente tem é incerteza. Será que um dia eu vou namorar? Será que um dia eu vou conseguir o meu primeiro emprego? Será que eu vou ter algum nível de sucesso nessa vida? Uma série de incerteza permeia a cabeça de um jovem, de um adolescente. E assim era eu. E então, de repente, surgiu uma expectativa de um trabalho aqui na empresa. E eu, na época, tinha aprendido um pouco sobre fé. E eu comecei com esse negócio: vai dar certo, o emprego é meu, o emprego é meu. E não foi. E aí a gente começa a ter as nossas primeiras experiências acerca do que vem a ser fé, né?
E aí a gente fica meio frustrado, meio decepcionado e diz, vixe, parece que a fé não funciona. Mas é porque pensamento positivo não é fé. A fé, ela pensa positivo, mas o pensamento positivo não é fé. Toda pessoa que tem fé, ela é positiva. Ela tem algo dentro dela dizendo, vai funcionar. Entende? Você não está vendo nada, você não sente nada, você não tem expectativa. Mas dentro de você tem uma convicção. Porque é interessante que a fé, ela não é na cabeça. A fé, ela é aqui. Com o coração se crê, com a boca se fala. A fé é no coração, não é na cabeça. Então é uma convicção que vem de dentro. E a pergunta é, de onde que vem a fé? Bom, mas isso são muitas perguntas. Primeiro, a gente está falando que pensamento positivo não é fé. É um tipo de fé falsa. Estamos aqui? É como a cobra coral. Tem a cobra coral verdadeira e tem a falsa. Se você for mordida pela falsa, mas que vai ter uma dorzinha talvez. Mas se for pela verdadeira, em algum momento depois você está morto. Claro que ninguém vai parar para perguntar, você é verdadeiro ou é falsa? Se é coral, a gente corre. Né? Se é coral, a gente corre. Então, existe a fé verdadeira e tem a fé falsa. Pensamento positivo não é fé, é pensamento positivo. Exemplo, outro exemplo. Tem uma irmã na igreja que ela me chama e diz assim, pastor, esse menino é uma bênção. Ela queria dizer, é um demônio. Mas ela disse, não, eu não posso falar negativo, eu tenho que falar positivo. Então, o positivo é o quê? É uma bênção. Não, pastor, a gente tem que dizer, não? Que é uma bênção. Então, ela chama a criança e diz, essa criança é uma bênção. Mas, na verdade, ela queria dizer, é uma desgraça. É uma tortura, é um tormento. Essa criança é um capetinha. Mas ela acha que, dizendo que aquela criança é uma bênção, mudou alguma coisa. Vocês compreendem o que eu digo? Então, pensamento positivo, falar positivo, não necessariamente é fé. É um pensamento positivo. E aquilo não funciona. Parece fé, mas não é fé. A fé, ela crê, e porque crê, declara, e porque declara, acontece. Espero que você entenda essas diferenciações que eu estou colocando. Então, essa criança é uma bênção? Rapaz, no presente momento, não. Mas eu tenho uma convicção por dentro, eu tenho uma visão por dentro que ela é uma bênção. Embora os meus olhos, meus ouvidos, meus instintos, tudo diga que não. Mas eu sei que é. Isso é fé. Então é diferente de pensamento positivo. Tudo bem? Então, primeira coisa que fé não é. Fé não é pensamento positivo. Vamos lá, gente. Fé não é. Embora a fé seja positiva. Está claro? Outra coisa que a fé não é. Superstição. Não sei se eu estou com o teu coração aqui. Estou ou não estou? Acho que vocês não estão orando por mim, gente. O que foi que vocês assistiram hoje de tarde? Fala. Senão Deus vai me revelar aqui. Diga comigo, fé não é supersticiosa. Superstição não é fé. Então, sim, se você sai de casa e você tem medo de acontecer algum problema, então você faz o quê? Pronto, estou protegido. Está protegido? Isso aqui não vai te guardar. Tem outras pessoas que acham que porque tem um trevo na bolsa, na carteira, eu vou ficar rico. Tem pessoas ainda que acham que porque lá na estante dela, a Bíblia está aberta no Salmo 91, nenhum mal entrará na minha casa. Porque a Bíblia está escrita no Salmo 91. E não, irmão. Você quer que o Salmo 91 funcione? Medite nele de dia e de noite. Não é a Bíblia aberta, é você meditar nele. A Bíblia fala, medita na palavra de dia e de noite e será próspero o teu caminho. Então, se eu pegar o Salmo 91 e eu decorar o Salmo 91 e ficar meditando, refletindo, pensando sobre aquelas verdades, então eu vou desfrutar aquilo que o Senhor fala no Salmo 91. Estamos juntos? Então, não é a superstição de que a Bíblia está aberta no Salmo 91, que pronto, minha casa está protegida. Não funciona assim. Seria muito melhor que você estivesse declarando o que diz o Salmo 91. No próprio Salmo 91, a Bíblia fala assim,
Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e o meu esconderijo. Lá na frente você vê o salmista dizendo assim, porque disseste, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é o teu esconderijo, nenhum mal te sucederá. Porque disseste. Então a fé, ela crê e ela declara. Porque a Bíblia está aberta, esquece, não vai funcionar. Amém? Então a gente precisa distinguir o que é fé e o que é superstição. Superstição não é fé. Então fazer o sinal da cruz é uma superstição. Você é crente? Sim ou não? Você é crente ou é católico? Jesus, mas eu sou um péssimo pastor. Meus irmãos nem sabem se eles são crentes ou se são católicos. O pregador paia sou eu, meu Deus. Diga, sou crente. Evangélico. Protestante. Não temas. Então fazer o sinal da cruz não me protege. Usar um trevozinho na carteira não te torna rico. Pé de coelho. Irmãos, eu estou dizendo coisas aqui, vou falar mais coisas, parecem óbvias, mas não são. Existem muitos cristãos dentro da igreja que para eles é a mesma coisa. Então eu tenho que dizer. Então, pé de coelho não protege ninguém. Vassoura de trás da porta. A geração moderna parece que não sabe mais o que é isso. Uma vassoura de trás da porta. Sandália emborcada, quem já viu isso? Até hoje eu não deixo minha sandália emborcada. Era uma... A mãe morre se a sandália for emborcada. Com todo respeito, outro dia eu fui participar de um velório que foi no mínimo cômico. Assim, se não fosse trágico, seria cômico. A gente estava enterrando a pessoa e de repente uma mulher enlouquecida entrou no cemitério e disse, vocês enterraram com a cabeça para dentro ou para fora? Aí, para nossa tristeza, a gente tinha colocado o defunto com a cabeça para dentro. A mulher fez uma guerra, queria derrubar tudo, porque a gente colocou o morto de cabeça para dentro. Não pode, tem que ser de cabeça para fora. Assim, você compreende? Está aqui a porta, você bota a cabeça para lá. Não, tem que ser para cá. Deve ser na hora da ressurreição, não sei. Mas a mulher disse que se não colocasse a cabeça na posição certa, ia ter mais morte na família. Aí a pessoa faz o quê? Tira. E o pobre do rapaz que estava enterrando, ele disse assim, minha senhora, já está tarde. Eu estou doido, eu te dou 10 contos. É a hora. Bota a cabeça do homem direito. 10 contos, no instante o homem mudou a fé dele. A extra. Te dou 10 contos para arrumar a cabeça do defunto. Pronto. Arrumaram a cabeça bem ligeirinho. Isso é fé? É superstição. Amém? Estamos juntos? Então, sandália emborcada, o defunto de cabeça para cá ou para lá, sal grosso. Você já teve uma onda de azar na sua vida? Então, você pega sal de churrasco. Não pode ser o sal fino. Tem que ser o de churrasco. Porque o fino é sal, mas é fino. Então não funciona. A superstição não funciona se o sal não for certo. Então você compra aquelas carradas de sal, bota lá, e as pessoas vão pisar em cima, e pronto. Estou livre das energias negativas, dos olhos gordos, do olho gordo, dessas coisas todas. Então nós temos o sal grosso, nós temos... E olha que isso está acontecendo dentro de igrejas que se dizem evangélicas, ok? Pise no sal grosso e você vai estar resolvido os seus problemas. Rosa ungida. Então, se você receber essa rosa ungida, o teu amado voltará em 3 dias. Então, se você receber essa rosa, vai ser poderoso. Eu estive recentemente no Monte Sinai, lá na Serra de Guaraciaba do Norte, 900 e tantos metros de altura. Fiz um vídeo para vocês dizendo, meus amados, eu estou subindo aqui no monte para falar com Deus, para fazer a campanha. E você que vai fazer a campanha vai receber o milagre. Eu fiz, mas eu não tive coragem de postar o vídeo. Mas as pessoas têm, queridos, esse tipo de coisa, esse tipo de superstição. A oração que é poderosa é aquela oração que é feita no monte. Por favor, amados, o Deus do monte é o Deus do vale. É o Deus do teu quarto.
Não é porque a oração foi feita no monte, não é porque o óleo ungido foi ungido no monte, que é mais ungido do que aquele que você orou. Você compreende? Então a gente precisa distinguir o que é fé e o que é superstição. Superstição é invenção de alguém. Então a gente precisa da fé correta, e a fé correta ela está baseada em quê? Na palavra. Amém? Então, aí vem um outro tipo de superstição, que é a gravata do pastor. E a oração feita com óleo. Aqui eu vou abrir um pouquinho, um parênteses, acerca da gravata do pastor. A gravata do pastor pode, porque realmente é poderosa. A superstição da gravata do pastor é poderosa. Uma pena que eu não uso. Então, vocês vão ficar sem gravata. Estou falando brincando, mas são superstições que as pessoas têm. Então, tipo, se a gravata é do pastor, se o paletó é do pastor, essa gravata é ungida, esse paletó é ungido, então, se eu ficar com aquilo para mim, vai funcionar, vai dar certo, um monte de coisa vai acontecer na minha vida. Irmãos, tudo isso é balela. Estamos aqui? Estamos, tudo isso é balela. Entretanto, eu quero fazer uma observação aqui. Com relação à gravata do pastor, é verdade. É ungido mesmo. A gente tem casos... Não, isso aqui eu estou falando sério agora, ok? Vocês entenderam que eu estou brincando, agora estou falando sério. Olha a minha cara. Falando sério. A Bíblia fala sobre situações em que o apóstolo Paulo não podia estar em um determinado lugar e as pessoas levavam o avental de Paulo. E o avental de Paulo curava. Se botava o avental sobre fulano e fulano era curado. O que acontece? Existe, de fato, transferência de unção para tecido, para a roupa daquela pessoa que usa. E isso vale tanto para o mal quanto para o bem também. A Bíblia fala que a roupa contaminada, nem nela toque. O que é roupa contaminada? Foram roupas usadas em traição, em adultério. Entende? Por isso que eu estou dizendo, isso aqui vai para o YouTube dar uma confusão danada. É por isso que a gente não concorda de crente ir para motel. Não, pastor, estou levando minha esposa, é isso mesmo. Por quê? Você está levando sua esposa para um ambiente de prostituição. Ali é um local onde entra adúltero, onde entra todo tipo de gente para fazer todo tipo de orgia e de coisa que você possa imaginar. E você está levando a sua esposa para aquele ambiente. A Bíblia fala que nem a roupa contaminada, não toque, fique longe daquilo. Então existe de fato, isso aqui eu não estou brincando, falando sério, existe de fato uma transferência da unção que está sobre a pessoa para aquele tecido. Eu me lembro de uma pessoa, quando a gente era mais jovem, a gente estava expulsando o demônio de uma moça na igreja. E a gente expulsava o demônio saía. Dias depois a menina estava na igreja demoniada de novo. E era um demônio vai, demônio vem, demônio vai, demônio vem. E a gente, que marmota é essa que esse demônio não vai embora? E aí a gente descobriu que ela tinha tido um namorado. E esse namorado havia falecido. E ela havia ganhado um lenço que ela usava no pescoço daquele cara. Acredite você ou não, mas o mistério estava naquele lenço que aquela menina usava. Você me pergunta por quê? Me explique teologicamente? Não sei. Mas alguém teve sim discernimento acerca daquele bendito lenço que ela usava. E ali estava cheio de problemas. Não sei o que foi feito naquele lenço. Não sei do processo. Só sei que o fato do apego dela com a morte daquele rapaz e com o lenço que ele usava mantinha ela oprimida sempre. Então tinha que fazer alguma coisa com aquele lenço. Eita confusão, mas olha só. O fato é que esse lance do tecido, de fato, assim acontece. Isso nos leva a uma conclusão que seria de bom tom. Por exemplo, eu tenho um caso de uma irmã que ela recebeu um brinco de presente de uma determinada pessoa. E depois que ela recebeu esse brinco de presente, um monte de coisa começou a acontecer na vida dela. Tipo depressão, tipo um monte de desalinhamento no casamento, uma esculhambação começou a acontecer no monte de área. E ela, que diabo é isso, né?
doença em um monte de treco começou a aparecer, doença no ouvido e Deus sabe lá o que mais. E foi uma luta desgramada para essa mulher voltar a ser restaurada e etc. Até que ela atinou para o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, e ela foi ligando uns pontos ao outro e disse, droga, meu irmão. Então é estranho. Aí você diz, isso é besteira. Deixa eu te contar uma coisa. Vocês já ouviram, acho que a minha esposa contando aqui uma situação, que nós fomos comprar brinquedo para o Dia das Crianças. Nós fomos comprar, tem uma loja aqui, perto do Anel Viário, nós fomos lá, compramos, fizemos uns carros lá, aqueles carros de mercantil. Compramos alguns carros de mercantil de brinquedos para o Dia das Crianças aqui na igreja. Na hora que eu estava colocando os brinquedos no carro para trazer, me deu um treco nas costas, que eu já quase não conseguia colocar os brinquedos dentro, fiquei como quem travado, do nada. Aí eu digo, rapaz, deve ser a idade. Primeiro pensamento. Deve ser a idade. Vou dar um jeito aqui, ver como é que dá. Depois arranja um jeito de sentar no banco do carro, meio vesgueador aqui no lado, e achando que aquilo era uma situação normal. Quando a gente vinha entrando na avenida para chegar aqui no Maracanaú, a minha esposa começou a orar em línguas bem alto, e eu digo, eita Deus, o que está acontecendo aqui? E ela, calma, não sei o quê. E pá, e orando em língua feroz, violenta, não sei o quê. Depois que aquela situação toda passou, ela disse, nesse exato momento, estava vindo uma entidade com força, com violência contra o nosso carro. Com força, com violência. E a oração em línguas ali, aquele confronto espiritual muito forte, assim, do nada, era um confronto, era espírito com espírito. Era um negócio, fisicamente, visivelmente, a gente não está vendo nada. Quando a gente chegou em casa, meu irmão, do jeito que o carro estava, o brinquedo estava, fica aí, cidadão. E aí fomos orar, fomos repreender, fomos cão dos infernos, pá, não sei o quê, santificamos isso aqui. Cada criança que vai receber vai ser abençoada, não sei o quê. E começamos a orar e repreender aquele negócio. Então, assim, não vem com essa conversa de dizer que não existe, porque existe. Então, existem coisas que são supersticiosas, são invenções que criaram, mas existem situações estranhas como essa que eu estou lhe falando, que elas, de fato, acontecem. E nós vivenciamos e experimentamos essas coisas, ok? Então, com relação a essa questão de tecido, com relação a brinquedos, a gente não sabe, aquele empresário que está fabricando aquele brinquedo, a gente não sabe com que tipo de pacto ele tem, com que tipo de cão ele se alinhou, a gente não sabe, a empresa dele está associada a que tipo de coisa, ok? A gente não sabe. Então, lá vão as crianças, lá vão os pais comprar seus brinquedos, e Deus sabe o tanto de influência maligna que entraram nas casas por causa daquele tipo de brinquedo que estava ali. Então, outra coisa, alimento, comida. Comida. A razão por que a gente deve orar antes de comer. Digo para vocês, eu sou pastor, eu não tenho o hábito de orar antes das refeições. Então, se eu for comer na sua casa, não se escandalize porque eu não oro. Botou o prato, eu disse, se o dono da casa não orar, eu disse, eu vou logo comer. Então não se esqueça, vixe, o pastor não ora. Não, eu não oro. Não tenho o hábito de orar. Ok? Nunca tive. Isso é um hábito que eu não construí na minha vida cristã. Acho lindo quem faz e aplaudo quem faz. Eu não faço, só faço quando eu tenho uma consciência e vou orar por isso aqui. Fora isso, eu não faço. Não estou dizendo que você não faça, aconselho que todos façam. E eu vou lhe explicar por que a gente tem que fazer. Por que a Bíblia orienta tudo que você for comer. Com ações de graças, a Bíblia fala, coma. Mas ele primeiro disse, dê ações de graças por aquilo. Por quê? Porque na época de Paulo, os alimentos eram oferecidos aos deuses. Ao deus Apolo, ao deus não sei o quê. Era oferecido aos deuses. E o que o apóstolo Paulo diz? Ora, o ídolo nada é, a estátua nada é. Paulo diz, mas o problema é que vocês estão invocando demônios ao invocar um ídolo. É isso que vocês estão fazendo. Esse é o problema. Ok? Então, se tinha uma confusão na época da igreja primitiva, por quê? Porque alguns cristãos estavam comendo sem ações de graça. Paulo, está errado, tinha confusão entre os irmãos. Ele disse, está errado, isso é um incircunciso, comer sem orar. A oração era feita por causa disso, porque o alimento era consagrado a um determinado Deus. E ao orar,
aquele alimento era santificado para você poder ingerir e não ter dano algum, nem no seu espírito, nem na sua alma, nem no seu corpo. Estamos juntos? Porque a gente não sabe qual é a fé do indivíduo que produziu aquilo. Então o certo é, chegou nas minhas mãos, eu levanto a mão para o céu e diz, Pai, obrigado, eu não sei de onde veio nem por onde passou, mas a partir de hoje é meu dinheiro comprou, e o meu dinheiro é santo, eu já dei meu dízimo esse mês. Você sabe por que a gente dá dízimo? O dízimo é para santificar o seu dinheiro. Dízimo é para santificar. Isso não é superstição, isso é fé. Amém? O dízimo é dado para santificar. Você pega os 100% e 10% você dá para o Senhor. E esses 10% santifica os 90%. É como se o Senhor dissesse, eu quero só uma amostra daquilo. Aliançado comigo, o resto está abençoado. Porque você não sabe de onde veio aquele dinheiro. Aquele dinheiro pode ter sido tráfico, aquele dinheiro pode ter sido de morte e assassinato de pessoas. Você não sabe por onde passou aquele dinheiro que chegou nas suas mãos. Há uma história ali. Você pega e bota no bolso, você pega e consome, bota no peito, mulheres botam aqui, né? Debaixo do sutiã. E assim nós vamos vivendo com aquele dinheiro. O que a Bíblia ensina? Que ao você fazer os 10%, você santifica o resto. O que a Bíblia fala é que se a raiz for santificada, todos os frutos o é. Se a raiz for santa, os galhos são e os frutos são. Então a raiz é aquilo que você dá primeiro. Existe um ensino nas Escrituras Sagradas que é acerca da lei da primícia. O Senhor disse, tudo que abrir a madre é meu. O primeiro que nasce é meu. Era a lei das primícias. O Senhor disse, é meu. A primeira parte, o primeiro pedaço é meu. Então, se nascesse um jumento, o jumento pode ser dado ao Senhor? Ele disse, não. Então, ele disse, então quebra o pescoço do jumento. Isso era a lei de Deus. Quebra o pescoço do jumento. Porque ele não será usado para outra coisa. Ele é meu, ele é do Senhor, ele é primícia. Então, quando o cara plantava um roçado e surgiam os primeiros frutos, o que ele fazia? Ele iria no roçado, pegava ali um molho, passava a roçadeira e levava para o templo. Aquilo era primícia, o primeiro que nasce eu dou para o Senhor. E quando nascia o primeiro filho também é do Senhor. Por isso o primogênito é do Senhor. Aí o Senhor disse, bom, você não vai quebrar o pescoço dele, vai? Não. Então você traz alguma coisa para resgatar o seu filho, porque o seu filho é meu. O primeiro é meu. Tudo que abre a madre, o primeiro é meu. Lei das primícias. Honrarás o Senhor teu Deus com as primícias dos teus bens, e haverá fartura nos teus lagares. É a promessa. Amém? Então, isso não é superstição, isso é fé. Então, por que o Senhor disse que a gente deveria orar pelos alimentos? A gente não sabe onde aquele treco passou. Então, chegou na minha mesa, eu vou comer. O que a Bíblia fala? Ora. E depois de ação de graças, coma tranquilo. Completamente tranquilo. E o mesmo princípio serve também com relação ao dinheiro. A primeira porção chegou, é do Senhor. O resto está santo. Se a raiz é santa, os galhos também serão. Então essa é a razão por que dizimamos. Então, com relação à gravata do pastor, é verdade, existe transferência de unção para o tecido, tanto do bem quanto do mal também. Por isso que se eu vou na loja e eu compro uma roupa, irmão, o certo seria, eu vou usar, vou. Em nome de Jesus, eu não sei de onde que você veio nem por onde passou, mas agora você é meu. E eu te santifico, em o nome de Jesus. Eu te dou graças por essa roupa que chegou na minha casa. E usa, irmão, de boa. Pode o cara lá ter sido do demônio, o que fez, não estou nem aí. Agora está santo. Amém? Está santo, então faça isso. A gente tem, por exemplo, questão de casa. Me lembro que perto aqui da minha irmã tem uma casa que uma pessoa morreu lá se suicidou. Pergunta quem quer comprar a casa. Ninguém quer comprar a casa. Se você sabe que alguém se suicidou ali, ninguém quer. É difícil vender aquela casa porque alguém se suicidou. Isso está certo? Tá. É provável que o mesmo espírito opressor que matou aquela pessoa ali também matará alguém da sua família. Isso é verdade. Se naquela casa vivia tal pessoa com dependência química, com vícios de bebida, não sei das quantas, é provável
que também vai ter problema com alguém na casa acerca daquilo. Então, qual é o certo a fazer? Comprei a casa, comprei. Vou morar, é de aluguel, seja o que for, não importa. Eu entrei. Levanta as mãos. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. O certo é esse, irmãos. O certo é esse. Nós compramos aqui o espaço da nossa loja para a gente colocar a nossa ótica. Primeira vez que a gente entrou naquele ambiente, você não tem ideia, parecia que a gente estava entrando no inferno. Cheiro de enxofre e tudo. Cheiro não, catinga de enxofre e tudo. Era horrível, um ambiente horrível. Ambiente de tráfico, ambiente de crime, ambiente de violência, ambiente de um monte de treco. É o que está ali naquela circunferência. Nós entramos naquele lugar e dizemos, Pai, em nome de Jesus, e começamos a abençoar e orar. E até hoje é uma luta medonha. Esse lugar aqui que nós compramos. Agora presta atenção, depois que a gente fez a loja, o cara fez uma loja de moto do lado, prosperou. O cara fez uma padaria, prosperou. Muda. Você compreende isso aqui? Mudou, irmão, pode prestar atenção, mudou. Mudou. Ali era só casa destruída. Hoje, agora ficou a mais feia, foi a minha lojinha, coitada. Tem que ter umas melhorias, porque os caras fizeram lojona e a minha é desse tamanhozinho. Não dá nem para me fazer lojona, só se for no comprido. O pessoal entra aqui, lá no final vocês vão ver, é legal. Porque só dá no comprido, na largura não dá. Mas eles tinham espaço maior, fizeram lojas bem mais bonitas e apresentáveis, infelizmente eu não posso fazer. Mas o lugar, terrível. Opressão maligna sobre o lugar, pobreza, miséria sobre o lugar. Quando nós chegamos aqui nessa igreja, que nós compramos, quando vocês, em algum dia aqui no aniversário da igreja, ou então no culto no curso de quê, meu Deus, que a gente dá? De membresia, a gente mostra o vídeo da igreja, você vai ver como era essa casa quando a gente comprou. Uma miséria, uma desgraça. Havia uma briga espiritual sobre esse lugar do tamanho do mundo, que você não tem ideia. A gente era, às vezes, fazendo culto aqui, uma catinga de fumo, tomava conta, e os irmãos, vocês estão sentindo não sei o quê. E era um ambiente possuído, tomado, difícil, irmão, era tomada a guerra. Essa coisa de geografia. É complicado. Então, o que eu estou dizendo para os irmãos? Tem coisa que é superstição, tem coisa que não é não. Tem coisa que não é não. Pode prestar atenção, um lugar pobre tem um espírito de miséria sobre aquele lugar. Tem um espírito de miséria sobre aquele lugar. Quando você entra e você tem a consciência, você pode levantar suas mãos para o céu e dizer, Senhor, aqui não. A minha bênção do Senhor está sobre mim. Eu vou entrar nesse lugar, eu não aceito isso aqui, eu não tolero isso aqui, nós vamos prosperar assim, vai acontecer para a direita, para a esquerda. Nós temos aqui um grito que nunca mais nós dissemos, que é o Ru, né? E o grito Ru diz, como é que é o começo? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. O grito diz, eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente. Eu sou dos que creem, eu sou dos que avançam, eu não retrocedo. Sobre mim há uma promessa, prosperarei, prosperarei. Transbordarei para a direita, transbordarei para a esquerda, à minha frente, para trás, por todo lado, prosperarei. Ru, ru e ru. Grito de guerra. Brado. Então é essa fé de que há sobre mim uma promessa e que eu prosperarei. Onde eu estiver, o Senhor disse, no campo você vai prosperar. Na cidade você vai prosperar. Não é o lugar que vai determinar a sua prosperidade ou não. É o Senhor em você. Você se lembra que o Ló chegou para Abraão. Na verdade, Abraão chegou para Ló e disse, olhe, vou voltar de novo. O Ló disse para Abraão, não dá mais para a gente ficar junto, porque nós estamos brigando, nossos rebanhos cresceram. A briga era porque prosperaram. Olha que coisa boa, que briga maravilhosa. Tem vezes que a briga é boa, não é? A briga tem um motivo bom, é prosperamos tanto que não dá mais para a gente ficar junto. Não tem mais espaço para nós dois. Aí Abraão disse para Ló, escolhe o lugar que você for. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. O Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse, ali é bom. Ali é solo bom, ali é fértil, ali tem cidade próspera. E o outro lado, sobrava deserto, alguma coisa assim. E o Senhor disse, fica tranquilo, Abraão, porque para onde você for, eu irei. A questão é essa. A questão não é se você vai para as campinas ou se você vai para o deserto. A questão é, o Senhor está? Amém? O Senhor está contigo? Está. Então o Senhor disse, Abraão, não temas, porque para onde tu for, eu estou contigo. Então o Senhor disse, na cidade prospera, no campo prospera, na serra prospera, porque é o Senhor presente. É o Senhor que está presente. Estamos aqui? Então, onde você chegar,
a sua chegada causa diferença na sua casa e nos que estão ao redor. Pastor, não estou vendo, não está acontecendo. É por isso que eu te falei que a fé, ela não é aqui. Ela é aonde? Aqui. Crê com o coração, fala com a boca. E o Senhor disse que se você crer com o coração, falar com a boca e não duvidar, assim acontecerá. Crê e fala. E será. Estamos juntos? Muito bem. Louvor, pode vir. Muito bem. Então, gravata do pastor é bom. É realmente ungido. Vou comprar roupa no brechó. O que você vai fazer? Bota lá, irmão, no cantinho e diz, olha, vem cá. Não sei de onde que tu veio, nem por onde tu passou. Mas agora tu é minha. Amém? Tu comprou... Quer falar? A irmã foi comprar uma roupa no brechó e quando chegou lá que viu a roupa, algo perguntou dentro dela, você sabe quem usou essa roupa? Ela disse, não sei, não quero saber, não quero te ver. E deixou ela para lá mesmo. Amém? Então, mas isso, irmãos, tanto faz ser no brechó como na loja, não importa, a gente não sabe quem está por trás daqueles instrumentos, daqueles objetos. Estamos tranquilos aqui? Então, aí vem carro também. Irmão, enfim, vocês entenderam, né, o raciocínio? Muito bem. E tem a outra coisa que é a questão da oração com óleo. É superstição orar com óleo? Não. Por quê? Porque a palavra fala lá em Tiago, capítulo 5, eu acho que é 5, que diz que se tiver alguém doente, chame os presbíteros, e estes orarão, imporão as mãos e farão oração da fé, ungindo com óleo, e o Senhor fala, e o enfermo será curado. Amém? Agora, significa dizer que eu vou atribuir poder ao óleo para a cura? Não. Aí seria superstição. É só você pegar esse óleo e passar, está curado. Não se trata do óleo. Se trata de você que tem a unção. Quem carrega a unção são pessoas. Amém? Então você orou pelo óleo, santificou o óleo, consagrou o óleo, disse, eu vou agora ungir as pessoas com óleo, como a Bíblia fala. Eu estou falando de mim, eu particularmente não tenho o hábito de usar óleo. Para curar, para orar, não tenho. Mas quem tem, não está errado. Eu prefiro fé. Eu não vejo Jesus andando com um vidrinho de óleo. A unção está sobre você. Agora, se alguém quer usar o óleo, usa. Mas eu não posso atribuir poder mágico ao óleo. O óleo não tem poder mágico. Estamos aqui? Aí seria superstição. Espero que você consiga fazer a diferenciação aí entre uma coisa e outra. Outra coisa, fé não é a ausência da razão ou a ausência da inteligência. Deixa eu só recapitular aqui para você. Eu disse que fé não é pensamento positivo, fé não é superstição, não confunda essas coisas. E agora eu estou dizendo que fé também não é ausência da razão ou ausência da inteligência. Tem um pastor que diz assim, quando Deus chamou você, Ele não chamou você para entrar na igreja e deixar o cérebro lá fora. Estamos aqui? A fé cristã, ela é uma fé inteligente. Olha isso, a fé cristã, de toda a fé que você possa imaginar no planeta Terra que existe, a fé cristã, ela é inteligente. Ela não é uma fé burra. É uma fé que chama você para pensar. Para você encontrar o sentido e a razão. Exemplo, um dos mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus com todo o quê? O teu entendimento. Então o Senhor diz, eu quero que você me ame, sabendo que você tem condição de raciocinar
o sentido e a lógica e a inteligência daquilo que você está fazendo. Não é uma fé burra, não é uma fé estúpida, é uma fé inteligente. Então existem pessoas que dizem que a razão, a ciência e a fé não podem andar juntos, só se for a fé de vocês, porque a fé cristã, sim. Então, a fé cristã, olha só uma das definições de fé, Hebreus capítulo 1. A fé é convicção de fatos e certeza de coisas que se esperam. Escute isso, a fé é convicção de fatos e certeza de coisas que se esperam. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é convicção de fatos. Como eu amo essa definição de fé. O que é fé? Convicção de fatos e certeza de coisas. Quando Deus te chama para crer em algo, Ele não te deixa um idiota. Ele te apresenta convicção de fatos. Exemplo. Jesus morreu e ressuscitou. Fato. Estamos aqui? É um fato testemunhado pela história. Jesus, a ressurreição de Jesus, Deus tomou algumas providências muito curiosas. O apóstolo Paulo disse: se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã. Qualquer pessoa que quiser destruir a fé cristã, é só provar que Jesus não ressuscitou. E toda a glória da igreja cai por terra. Porque toda a glória da igreja só se estabelece no fato: Jesus ressuscitou. Seu túmulo está vazio. Qualquer outro personagem de fé do planeta Terra, vá na sepultura dele e você encontrará os seus ossos, se é que ainda existem. Mas em algum momento existiu e esteve lá. Mas a sepultura de Jesus é a única sepultura no universo, na terra, que você pode entrar, remover a pedra e ver, ele não está mais lá. Mas Jesus estava cercado de inimigos. E então a lógica é que alguém poderia dizer, e disse: ele não morreu, simplesmente desmaiou. E os inimigos sabiam disso. Ora, todos os condenados levavam paulada nas pernas para quebrar as pernas. Para quê? Para que, se porventura tivesse vivo, não fugisse. Então o ladrão quebra as pernas. Jesus foi o único que não quebrou as pernas. Porque havia uma profecia, claro que quem não quebrou não sabia, mas havia uma profecia que disse: nenhum dos seus ossos será quebrado. O ladrão da direita quebrou, o ladrão da esquerda quebrou, mas o dele não. Mas eles não sabiam que havia uma profecia dizendo: nenhum osso dele será quebrado. E para que se não quebrasse as suas pernas, então o homem perfurou do seu lado e deixou que o sangue esvaísse até que viesse água. Todo o seu sangue se esvaiu. E então Jesus entregou o seu espírito e morreu. Então os inimigos diziam: ele pode não ter morrido. Ou então, se morreu, pode ser que de noite os seus discípulos vão, roubem o corpo e comecem a anunciar dizendo que ele ressuscitou. Para que isso não aconteça, nós vamos colocar uma guarda romana, com o selo romano. Olha que coisa curiosa. O que é que Deus estava fazendo com isso? Ele estava dizendo: eu quero que fique certo, eu quero que esteja estabelecido, eu quero que haja uma certeza, eu quero que haja uma convicção. E então, enquanto os inimigos planejavam para que o evangelho não acontecesse, eles estavam fazendo, estabelecendo a maior prova inquestionável da ressurreição do nosso Salvador. Então eles colocaram uma guarda romana ao redor do túmulo. Colocaram uma pedra gigantesca para tampar a sepultura. E colocaram o selo romano. Todos sabiam que se esse selo romano for rompido, quem rompeu vai morrer.
Não pode. Todos sabiam. Os soldados sabiam que se dormisse e por acaso se descobrisse que dormiu, morreria. Então se teve ali um monte de provas para que se certificasse a certeza de que Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, lá estavam os homens guardando a sepultura. E os anjos vieram do céu, removeram a pedra e tiraram Jesus daquele lugar. Mas ainda hoje, existem anunciações dizendo, ele não ressuscitou. Mas o que eles ainda não sabiam é que em Atos dos Apóstolos está escrito que o Espírito Santo foi derramado para que os apóstolos se tornassem testemunhas de Jesus. Quando a gente vai ver essa palavra testemunha, não é testemunhar no sentido assim, ei, vem cá, quero falar de Jesus para você. Não, testemunha lá é mártir. O que Jesus está dizendo, o que o texto está dizendo é, virá o Espírito Santo sobre vocês, serão cheios do Espírito Santo, e vocês serão os meus mártires, vocês morrerão por causa de mim. E foi isso que aconteceu com cada um dos apóstolos. Vocês se lembram que, depois que Jesus ressuscitou, as mulheres foram à sepultura para cuidar dele. Mas quando chegaram lá, a pedra estava removida. E eles disseram, cadê o meu Salvador? O anjo do Senhor que ainda estava lá disse, por que você procura entre os mortos aquele que vive? O que o Senhor disse aconteceu. Aquele que estava morto ressuscitou. Você está procurando o lugar errado. Vá e avise aos discípulos. A mulher correu. Mas quando chegou lá que anunciou, eles também não creram. Disse, não é possível. Nós o vimos. Nós o sepultamos. Sabemos que tem uma guarda romana. Sabemos que tem selo. É impossível ser rompido. Como assim? Correram. Quando chegaram lá, verificaram que era como a mulher havia falado. Então estavam os discípulos, outro momento reunidos, e Jesus passou por entre a parede e disse, Pai, seja convosco. Se fôssemos nós, o que teríamos feito? Grito, não é não? Grito, um fantasma. Pessoal, você lá na sua casa, reunido ali no sofá, conversando um com o outro, e de repente Jesus aparece e diz, paz. Grito, fantasma. Jesus aparece para o Tomé e diz, Tomé, você que disse que era impossível, vem aqui, toque as minhas feridas, bote o seu dedo dentro da minha ferida e veja que sou eu mesmo. Na hora que ele viu o buraco na mão de Jesus, meteu o dedo, caiu de joelhos e disse, meu Senhor e meu Deus. Aí Jesus fala, porque você viu, creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, a partir daquele dia, a Bíblia fala que Jesus ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. E a pergunta que os discípulos faziam era, Senhor, quando tu restaurarás o reino a Israel? Quando será o fim de todas as coisas? E Jesus disse, relaxa, vaso. Relaxa. Essas coisas competem a Deus, Deus tem um calendário e será cumprido fielmente, relaxa. Amém? Então Jesus ficou 40 dias e 40 noites com os seus discípulos, ensinando-lhes verdades, comendo churrasco de peixe com ele. Ei, amados, é aquele que eles viram ser crucificado, lança do seu lado, ser sepultado, ressuscitado. Vocês lembram daquela experiência dos dois discípulos a caminho de Emaús, triste, angustiado, e dizendo, poxa, a nossa sorte se acabou, a nossa esperança morreu e faleceu. E enquanto eles conversavam aquelas coisas, um homem estranho aparece no caminho e pergunta, sobre o que vocês estão falando? Aí ele disse, tu és um forasteiro, não sabe das notícias? É acerca de Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, que nós colocamos a fé nele e morreu, e com ele morreu a nossa esperança. Aí Jesus disse, seus idiotas. Não foi bem assim não, mas ele disse, nécios e tardos de entendimento, tardos de crer.
Como não crer? Vocês não leram em Moisés? Vocês não leram os profetas? Não viram as profecias? Não estava anunciado assim e assim acerca dele? E não era certo que se cumprisse tudo quanto estava registrado a seu respeito? Homens tardos para crer. Aí eles continuaram o caminho adentro. E aquele personagem se fez que ia seguir caminho. E os homens disseram, não vá, fica em nossa casa, já é tarde. Come com a gente. Quando eles se assentaram na sala, a mulher botou lá um lanche para eles, um jantar. E aquele personagem levantou o prato e disse, pai. Quando ele disse pai, ele disse, é Jesus, cara, que está entre nós. Como que nós não vimos? Como que não percebemos? E alguém disse, por acaso o nosso coração não queimava enquanto ele falava? Como que nós não discernimos? Fala que Jesus desapareceu. Esse é Jesus ressuscitado, 40 dias com seus discípulos. Não fosse suficiente todas essas coisas, Jesus foi para um monte, 500 testemunhas. 500, não foram 2, 3, 4, 5, 500. Será que dá para ter dúvida? 500 testemunhas. Uma pessoa disse, eu vi, a gente pode dizer, bestado, estava doido, tomou droga. 500, irmãos. Jesus apareceu para 500 de uma só vez. E naquele instante um anjo do Senhor desce. E pergunta, por que é que vocês estão de boca aberta? A resposta é, não é todo dia que está vindo um anjo não, irmão. O céu se abrindo, o anjo descendo. Aí, se não for suficiente, Jesus começa a subir. E os céus se abrem para receber o Filho de Deus. Mas aí o anjo diz uma declaração extraordinária. Não fiquem de boca aberta, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo Jesus que vocês verão descer. Ele voltará de novo. Ele voltará novamente. Agora, o que eu quero dizer para você aqui? A fé cristã, ela não deixou a inteligência lá fora. Ela não é uma fé burra. Ela é uma fé que se estabelece em fatos. Morte e ressurreição de Jesus são fatos. Prove que Jesus não ressuscitou e a fé cristã se acaba. Mas é impossível não provar. Porque não fosse suficiente tudo isso que eu estou dizendo. Os discípulos ainda morreram testemunhando e dizendo, é verdade, eu vi. O João, o apóstolo, ele disse, porque nós testificamos daquilo que os nossos olhos viram, daquilo que nossas mãos tocaram, acerca do unigênito Filho de Deus. Nós não falamos o que alguém disse para nós, nós somos testemunhas oculares. Nós estivemos com ele 3 anos, 3 noites. Nós o vimos morrer, nós o vimos ressuscitar, nós o vimos andar conosco. Ele apareceu conosco depois de morto, depois de ressuscitado, e nós o vimos subir para o céu, e esse mesmo que vimos subir para o céu disse, vou voltar, não vos deixarei órfão. Eles disseram, você vai morrer. Ele disse, morrerei feliz. Podem me matar. Irmãos, quem morre por uma mentira? Se a mamãe chega para você e diz, é verdade tal coisa, você diz, é. A mamãe pega uma corda, aí ela diz, mãe, não é bem assim não. Eu vou lhe declarar toda a verdade. Como acordada a pessoa já estabeleceu a verdade. Imagine a morte. Por causa de uma mentira, não morrerá. Mas por causa de uma verdade, todos eles se tornaram mártires. Mártires. Jogado em caldeira de óleo quente, jogado em ilhas de feras mortais, sendo torturados de todas as formas, e eles disseram, morro feliz. Pedro, quando foram matar Pedro crucificado, e ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo. Mas ele não negou a sua morte. Eles tinham como, se quisessem fazê-lo, mas disseram, preferimos não. Porque Jesus os havia advertido, dizendo, vos perseguirão por minha causa, e vocês serão tidos por felizes,
se forem achados dignos de sofrer pela minha causa. Portanto, quando forem perseguidos, quando forem esbofeteados por minha causa, ele disse, rejubilem, dê glória, dê pulo, dê glória a Deus, porque você foi achado digno. Escuta, esses homens estavam morrendo por causa de uma verdade. E a verdade era, Jesus morreu e ressuscitou. A fé cristã, ela não deixa a inteligência lá fora. Existem fatos que sustentam a sua fé. Não é uma superstição. Não é porque alguém disse algo. É porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus eterno, se fez homem e habitou entre nós. Essa é a verdade central das Escrituras. Ele morreu e ressuscitou. E voltará de novo. E esse dia se aproxima, irmãos. Amém? Então escuta isso comigo. A fé que nós abraçamos, ela é uma fé inteligente. Convicção de fatos, diga comigo, a fé é convicção de fatos e certeza de coisas que se esperam. Qual é o grande fato da sua fé cristã? Jesus morreu e ressuscitou. Contra esse fato não tem argumento. Ele morreu e ressuscitou. Mas a fé, ela não é apenas convicção de fatos. Ela é o quê? Certeza de coisas que se esperam. E quais são as certezas das coisas que nós esperamos? Ele voltará. E ele voltará para quê? Ele disse, eu voltarei para vós mesmos. E vos levarei para onde eu mesmo estou. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou voltar, vou pegar vocês para a minha casa. Amém, queridos? Amém. Nós não cremos em reencarnação. Crente não crê em reencarnação. Crente crê em quê? Ressurreição. Vocês se lembram que há pouco eu falei... Psst, para cá. Se comporta. Vocês se lembram que há pouco eu falei sobre as primícias, sim ou não? O que é primícia? O primeiro bocado. O primeiro de tudo. O primogênito é meu. O primeiro bocado do seu roçado é meu. O primeiro que nasceu do seu animal é meu. Tudo primeiro é meu. E o que é que significa isso? Que se a raiz for santa, toda a árvore será. O que é que significa dizer? Jesus é a nossa primícia. Se a primícia é santa, a árvore inteira é. Jesus é aquele primeiro bocado que Deus apanhou e disse, isso aqui é primícia. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que toda a minha plantação seja santa. Porque Jesus é santo e Ele é a raiz. Toda árvore é santa por causa dele. Agora preste atenção. O apóstolo Paulo diz também que Jesus é a primícia dos que dormem. Escute isso. Quando Jesus ressuscitou, Deus estava dizendo, Ele é primogênito, percebe? Ele é primogênito, Ele é a primícia, eu vou tomá-lo para mim. E o que é que isso significa dizer? Creia. Porque se a primícia ressuscitou, vocês também ressuscitarão. Então a fé cristã, ela é uma fé baseada em convicção de fatos. Jesus morreu e ressuscitou, mas é também certeza de coisas que eu espero. E o que é que eu espero? O meu Senhor virá. A Bíblia diz, Jesus falou, quando vocês virem estas coisas acontecerem. Escute isso. Está lá escrito, irmãos, nos evangelhos. Jesus falou, quando vocês virem estas coisas acontecerem. Quando vocês ouvirem falar de guerra, rumores de guerra, terremotos, tsunamis. Naquela época não tinha tsunamis, mas Jesus falou sobre ele. Quando vocês ouvirem falar destas coisas, aí tem um espertinho que diz assim, bom, mas sempre teve terremotos. E alguém vai dizer, fome? Sempre teve fome. E a gente fala, guerra? Sempre teve guerra. Só que a Bíblia dá um detalhe importante. Ele disse, será como o princípio das dores de parto. O princípio das dores de parto, Mateus 24. Significa dizer que a mulher está grávida para dar luz, está certo assim? E ela vive bem durante 9 meses. Mas, queridos, quando chega perto do neném nascer, acontece uma coisa chamada de contração. As dores já não são mais as mesmas.
Algo está gritando e dizendo, vai nascer, vai acontecer, vai acontecer. Está chegando o dia, levanta a cabeça para o céu. Escute isso, irmãos, escute isso. A mulher durante os 9 meses, ela pode sentir dores, sim ou não? Ela sente dores, ela sente incômodo, ela não consegue dormir, é ruim, é desconfortável. Ela geme, ela não tem vontade de comer, passa por um monte de treco. Mas nada se compara com as dores de parto. Quando chega perto do neném nascer, as contrações aumentam. As contrações aumentam. E chega uma hora que diz, está bom, está na hora de ir para o médico, porque está chegando. O que Jesus estava dizendo é, quando vocês virem estas coisas acontecer, não se assustem. É só o início das contrações. Mas logo, logo, os céus se romperá. Logo, logo os céus se romperá e o Senhor aparecerá. E Ele vai recolher os seus amados em toda a terra. Os anjos receberão uma ordem e eles vão juntar o trigo do Senhor espalhado em toda a terra. Mas ao mesmo tempo que o Senhor espalha, que o Senhor junta o seu trigo, também será juntado o joio. Mas esse será juntado para ser queimado, não para ser recolhido no armazém de Deus. Amém? Então escute que a fé cristã, a nossa fé, ela é uma fé baseada em fatos e é uma fé baseada em esperança. O fato é, Jesus morreu e ressuscitou, qual é a esperança? Ele virá. E me levará para que eu esteja onde Ele mesmo está. E o Senhor fala, então será enxugado dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais gemido, não haverá mais crime, não haverá mais maldade, porque o Senhor mesmo reinará. O Senhor mesmo reinará, o Senhor mesmo reinará. Irmãos, o Senhor disse, pode passar céus e terra, mas essa minha palavra, ela não passará. Ela será cumprida fielmente como ela mesma é. Aleluia. Glória a Deus. Você quer aplaudir que eu vi? Percebi. Aleluia. Eu vou parar por aqui para não complicar mais as coisas. Amém? Vou ficar por aqui. Diga comigo, a fé não é pensamento positivo. A fé não é superstição. A fé não é a ausência da razão. Porque a nossa fé se baseia na verdade. Pode descansar, porque é a verdade de Deus, não há outra. É a única verdade. É a única verdade. Quando Jesus estava para morrer, diante lá do Pilatos, Pilatos pergunta, você é rei? Ele disse não. Porque Pilatos estava preocupado. Tem um concorrente aqui? Ele disse, não tem não. Então qual é a sua? Ele disse, eu vim dar testemunho da verdade. Meu Deus, irmão, você não está entendendo. Eu vim dar testemunho da verdade. O mundo todo é estabelecido em mentiras. As filosofias, as religiões, tudo é baseado em mentira. Só há uma verdade. Jesus disse, eu vim testificar da verdade. Aí Pilatos pergunta, que verdade? Como eu fiquei com raiva desse cara. Por quê? Porque ele estava perguntando para a verdade qual era a verdade. E na hora que a verdade vai falar, ele vira as costas. E não escuta. Mas Jesus ia dar a resposta. Você veio fazer o que aqui? Pilatos pergunta. Eu vim dar testemunho da verdade. Que verdade? Na hora que a verdade ia falar, porque Jesus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade. Se você me conhecer, você vai conhecer a verdade. A única que existe. Aí você diz, eu não creio. Pois bem, se você não crê, você está dizendo que Deus mentiu.
E Deus não mente. E naquela hora Pilatos estava diante de Deus, Jesus, Deus. E ele não reconheceu a verdade. E foi isso que Jesus falou: a verdade veio, mas os homens a rejeitaram. Não façam isso. Não rejeite a verdade de Deus, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Pilatos lavou a mão, não lave suas mãos, porque não há água nesse mundo que consiga lavar. Só o sangue dele pode. Não lave as mãos, porque água nenhuma poderá lavar suas mãos. Só ele pode. Só ele pode restabelecer a verdade. Amém? Que o Senhor abençoe vocês.